Olá! Um projeto de decreto legislativo apresentado recentemente na Câmara susta os efeitos dos atos autorizativos outorgados pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional para dar assentimento prévio para pesquisas de minérios de ouro na Amazônia. O autor dessa proposição é o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, que participa com a gente do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado. Olá, Cassiana. Queria também saudar a todos os nossos telespectadores da TV Câmara. Deputado, os parlamentares têm o poder de sustar atos do Poder Executivo considerados inadequados, por meio dos decretos legislativos, como nesse caso. Por que o senhor tomou essa iniciativa? Qual a preocupação em relação a essa ação do GSI? Olha, a minha preocupação é porque essa região, que é chamada de Cabeça do Cachorro, que é lá no Amazonas, na fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, que compreende aí os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Japurá e Santa Isabel do Rio Negro, é uma das últimas fronteiras de reserva da Amazônia. E, infelizmente, o governo federal, com a sua política de passar a boiada, está autorizando aí a pesquisa e a exploração de ouro nessa região. Nós sabemos a história desse tipo de atividade predatória na Amazônia, os impactos são grandiosos, são as atividades que têm maiores impactos. É claro que a gente tem a exploração madeireira, que também é muito ruim, o avanço das fronteiras agropecuárias, mas a exploração garimpeira é a pior de todas e tem impactos tanto ambientais como também impactos sociais fortes. Nós estamos falando aí de uma área, Cassiana, de 587 mil hectares. É 4 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. E estamos falando aí de uma região que nós temos aí 23 etnias indígenas. Inclusive, várias dessas autorizações, elas são circunvizinhas, tanto do Parque do Pico da Neblina, o Parque Ambiental do Pico da Neblina, como também de várias aldeias indígenas, de várias reservas indígenas. Então, é uma questão que, na verdade, o Brasil, que agora recentemente esteve na COP26, assumindo o compromisso de preservação da Amazônia, na verdade, está dando aí um sinal absolutamente trocado. É o Brasil que inclusive, goza aí de uma certa desconfiança da parte dos demais países em relação aos seus compromissos de preservação da Amazônia. E esse ato, ele precisa ser sustentado, assim como nós fizemos toda uma pressão em 2017, quando o então presidente Michel Temer quis liberar a chamada renca também para a exploração na Amazônia. Então, deputado, o senhor é do Acre, um estado dentro da região amazônica, então o senhor conhece bem aí a região. O senhor já falou de alguns impactos aí, né, que a exploração de minérios pode trazer. Como que o senhor defende que seja feito, que seja autorizada essa mineração? Porque existem alguns deputados que defendem que haja a mineração de forma mais liberada, geral, outros defendem que haja alguns critérios, mas que não se proíba de tudo, por exemplo, na região amazônica. Como que o senhor pensa em relação a essa questão? Onde, que áreas que podem ser admitidas pesquisas desse porte? Olha, Cassiana, eu entendo que a exploração mineral ela é importante para qualquer país. Agora, especificamente na Amazônia, nós temos que ter muitos cuidados, né, em relação aos impactos ambientais, impactos sociais. Nesse caso aí, está se falando de terras da União e, na verdade, estão sendo favorecidas determinadas empresas, inclusive empresas que ganharam recentemente licitação da FUNAI para desempenho de obras de engenharia. É até estranho que elas agora estão fazendo essa prospecção mineral. O certo é que esse tipo de atividade, sobretudo, quando ela é realizada próximo de unidades de conservação, como é o caso do Parque do Pico da Neblina, quando ela é realizada próximo ou dentro de áreas indígenas, ela é extremamente impactante, porque nós estamos falando aí de áreas de preservação. Um parque nacional, inclusive, é uma área de proteção integral.
nós estamos falando dos povos indígenas aí que muitas vezes dependem da água dos rios, que fica contaminada em muitas dessas atividades de lavra mineral, né? Então, é muito sensível. A atividade garimpeira, as atividades minerais na Amazônia são muito sensíveis e, portanto, os critérios eles devem ser absolutamente rigorosos. Pelo princípio da precaução do direito ambiental, é melhor, se houver qualquer dúvida em relação a esses impactos, é melhor que essas atividades elas não sejam autorizadas. Isso é um princípio básico. Portanto, como tem esses riscos que estão envolvidos aí, é fundamental que haja assustação desses atos administrativos autorizativos. Certo, deputado, esse decreto que o senhor pede essa sustação aí da autorização das pesquisas, ele precisa ser votado, o governo tem maioria na Câmara, mas também outros parlamentares já se manifestaram com a preocupação como o senhor, né? Como que o senhor pretende sensibilizar mais colegas aí sobre esse tema para fazer com que esse decreto seja votado e aprovado? Olha, nós estamos trabalhando em várias frentes. Essa semana, inclusive, foi aprovado um requerimento do deputado Elias Vaz, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, convidando o ministro Heleno para que se faça presente na comissão. Outros parlamentares, inclusive, estão fazendo representações junto ao Ministério Público Federal em relação aos riscos dessa situação. E é claro que o meu projeto de decreto legislativo, nós queremos que ele vou trabalhar para que a gente consiga assinaturas para levá-lo em regime de urgência ao plenário, para que a gente possa aprová-lo e também já ser encaminhado ao Senado Federal. É uma situação, assim como aquela situação da Renca em 2017, que o presidente, inclusive, teve que voltar atrás, que a gente precisa de toda a sociedade, da comunidade internacional, fazendo uma forte pressão para que essa fronteira, essa nova fronteira, não venha a se abrir aí sobre a Amazônia, causando aí impactos que são impactos, com certeza, prejuízos irreparáveis, porque esse tipo de atividade são as mais impactantes que nós temos. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta mais uma vez. Obrigado, Cassiano, e obrigado a você que está nos assistindo. Eu conversei com o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, sobre as pesquisas de minério de ouro na região da Amazônia. Até o próximo programa.